Olá, boa noite a todos. Que alegria iniciarmos o ano com esse encontro espiritual. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e é uma alegria estarmos juntos. Todas as terças-feiras nós temos o nosso estudo do Evangelho, o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. E eu sempre gosto de lembrar que o estudo do Evangelho ele tem três objetivos. Mas antes de falarmos dos objetivos, nós saudamos os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, e saudamos também aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Então, amigos, sintam-se bem-vindos, sintam-se fazendo parte da família do SEAC de Olambra, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, como já disse, e nós vamos iniciando a nossa noite lembrando. Boa noite, Tânia Maria, seja muito bem-vinda. Lembrando que o nosso estudos ele tem três objetivos. Primeiro, estudarmos o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, compreendendo melhor a mensagem que vem através do nosso Mestre Jesus. Prepararmos os trabalhadores da nossa casa e prepararmos também aqueles que serão assistidos através da nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento. A reunião de vibração é toda terça-feira, de 8h30 às 9h30 da noite, mas não é ao vivo. O que é ao vivo é o nosso estudo do Evangelho. Boa noite, Rita de Cássia, seja muito bem-vinda, que saudade, que bom você estar aqui conosco. E nós vamos, sem mais delongas, iniciarmos com a leitura de uma mensagem para que nós possamos entrar nesse clima espiritual. Boa noite, Marta Verso Rosa, seja muito bem-vinda. Abrimos aqui na mensagem 92, Objetivo da Fé. Aproveitando, saudando também a Sônia Toledo. Boa noite, Sônia, seja bem-vinda. A Sônia é madrinha da Rita, é família, é realmente a família do SEAC, quando nos reunimos em torno de um mesmo objetivo. Mas a mensagem 92 do livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, ela se intitula Objetivo da Fé. Alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Boa noite, Flávia Soares, seja bem-vinda. Então, amigos, Emmanuel comenta essa passagem que se encontra em 1 Pedro, dizendo: qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Ele faz um questionamento, Emmanuel faz um questionamento para todos nós. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? E até eu acrescentaria mais. Será que é um esforço? É um esforço ou é uma realização que nós fazemos sem esse sofrimento? Mas qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos, frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé, sem espírito de comercialismo inferior. Comumente, busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana?
Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie são característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É, entre aspas, é a salvação a que se reporta a Boa Nova por excelência. E como Deus não criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Eu vou repetir esse trecho, essa passagem aqui, esse parágrafo, porque é muito importante. Quando fala salvação, nós, às vezes, temos dificuldade de compreender. E Emmanuel diz: e como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa, a orientar-nos os passos, através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é asa libertadora a conduzir para cima. Mensagem belíssima, profunda, a mensagem 92 do livro Vinha de Luz, Objetivo da Fé, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Irmãos, vamos orar, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, 2 de janeiro de 2024, iniciando mais um ano nessa busca espiritual. E nós te rogamos, Senhor, esteja sempre junto a nós, toca os nossos corações, dai-nos a fé, dai-nos a perseverança, dai-nos a força para que possamos prosseguir. Iniciamos mais esse encontro espiritual com gratidão. Só podemos dizer muito obrigado, Senhor. Esteja sempre conosco, agora e para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que bom estamos aqui. Boa noite, Flávia Soares, Vera Lúcia Soares, Anne Eliane, Eliane Galindo, Sueli Reis, sua família Reis sempre conosco. Então, amigos, nós, amigos e amigas, que na realidade acho que por enquanto só tem amigas aqui. Mas como nós vamos, depois, com toda certeza, termos outros que vão acompanhar esse momento, então nós cumprimentamos a todos, lembrando que hoje é o nosso estudo do Evangelho, de 8 às 8h30, e logo após, à distância, é a nossa reunião de tratamento, que é uma reunião de vibração e irradiação. Então, vamos darmos continuidade ao nosso estudo. Nós estamos no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E continuamos ainda, é uma mensagem bem extensa, vamos ver se a gente consegue encerrá-la hoje, que é as instruções dos espíritos falando sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família, o item 9 do capítulo 14, e é uma mensagem de Santo Agostinho que foi dada em Paris em 1862. E continuando a mensagem de Santo Agostinho, nós vamos fazer uma pequena retrospectiva do nosso último encontro, para que a gente possa acompanhar compreendendo o que Santo Agostinho vinha refletindo.
ele diz: de todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Um que suporta com coragem a miséria e as privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungido da ingratidão dos seus. Oh, que pungente angústia essa! Mas em tais circunstâncias, que mais pode eficazmente restabelecer a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se bem haja prolongados despedaçamentos da alma, não há desesperos eternos, porque não é possível, seja da vontade de Deus, que a sua criatura sofra indefinidamente. Nós comentamos essa passagem no nosso último encontro de terça-feira passada, quando Santo Agostinho coloca que muitos têm muito mais força para enfrentar as adversidades materiais do que a ingratidão de um ente querido. Ele sucumbe com a ingratidão de um ser amado. Mas ele diz que, de qualquer maneira, nós precisamos ter essa certeza, essa convicção de que tudo isso é passageiro. Por mais que a nossa alma fique despedaçada, esse desespero não é eterno. Porque Deus, que é amor, é bondade, é perfeição absoluta, ele não vai querer que seus filhos sofram indefinidamente. Por isso que nós, que já temos a compreensão da doutrina espírita, nós sabemos que o inferno não existe. Porque que pai, nós que somos pais imperfeitos, não colocaríamos nos nossos filhos de castigo eternamente? Como que um pai que é amor é supremo iria colocar os seus filhos no sofrimento eterno? É isso que o benfeitor diz: mesmo que você esteja sofrendo por uma ingratidão, mas saiba, isso é passageiro. E ele prossegue, a partir daí nós vamos prosseguindo, quando ele diz: que de mais reconfortante, de mais animador do que a ideia de que cada um dos seus esforços é que depende abreviar o sofrimento, mediante a destruição em si das causas do mal. Esse texto, Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, nós estamos refletindo sobre ele já há algumas semanas. Então, eu convido aqueles que não tiveram oportunidade de nos acompanhar ou que desejariam refletir mais profundamente, entre no nosso canal do YouTube, Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, procure lá playlist Estudo do Evangelho. Eu acho que nós começamos em novembro, esse capítulo 14, o item 9. Mas está lá o capítulo, o item 9, então vocês vão localizar todo esse comentário que vem através de Santo Agostinho. E ele nos consola dizendo que é necessário, primeiro, destruirmos a causa do mal, em primeiro lugar, em nós próprios. Boa noite, Karina Franco, seja muito bem-vinda. Prossegue o benfeitor Santo Agostinho dizendo: para isso, porém, preciso se faz que o homem não retenha na terra o olhar e só veja uma existência que se eleve a pairar no infinito do passado e do futuro. E é isso que eu sempre coloco. Nós, espíritas, nós temos essa bênção de já termos a compreensão da reencarnação. Porque outros irmãos de outras crenças, ou que não tenha nenhuma crença, boa noite, Tassimara, seja bem-vinda, ou que não tenha nenhuma crença, que seja uma pessoa materialista, que seja ateu, ele vai acreditar o quê? Existe apenas uma vida, morreu e acabou. Agora, nós, espíritas, nós temos essa oportunidade dessa compreensão maior.
a partir do momento que nós estudamos realmente os fundamentos da doutrina espírita, os seus princípios. E Santo Agostinho ele coloca isso. Se nós tivermos uma compreensão a mais, não ficarmos presos somente à matéria, à terra, se o nosso olhar não ficar somente nessa existência, nós vamos compreender que nós somos espíritos imortais. Estamos num corpo de carne encarnados, mas que chegamos aqui depois de várias e várias oportunidades. E isso nos orienta, nos fortalece, nos auxilia a pensarmos assim, por maior que seja esse sofrimento, essa ingratidão, mas isso é passageiro, e eu terei outras oportunidades de me reencontrar com esse ser amado que agora é ingrato e quitarmos os nossos débitos. E isso nos dá força. Diz ele, então, a justiça infinita de Deus se vos patenteia e esperais com paciência, porque explicável se vos torna o que na terra vos parecia verdadeiras monstruosidades. Imaginem, se nós acreditássemos somente numa vida, aquele filho ingrato que espanca o pai. E pai, quando eu digo pai, a mãe, às vezes um pai e uma mãe idosos, é que os expulsa de casa, que os abandona. Quanta tristeza aquele pai, aquele genitor não vai ter dentro de si. Mas, dependendo daquela compreensão de sabermos que, muitas das vezes, nós demos oportunidade para que isso acontecesse em vidas passadas, quando nós fomos aquele familiar ingrato. Eu posso ter sido um pai ingrato, eu posso ter sido um filho, um marido, uma esposa, uma mãe, um irmão, e eu estou agora passando por aquela dor para valorizar, sentir como que é triste a convivência de uma maneira assim que a gente prejudique o outro. Então, isso é dentro dessa justiça de Deus, nós mesmo, quando estamos lá no mundo espiritual, para quitarmos os nossos débitos, muitas das vezes a gente pede. Deixa eu voltar ali, eu sei que ele está com muita raiva de mim, mas eu quero voltar como um pai, como uma mãe, para tentar conciliar tudo isso. Mas aquele espírito que poderia voltar junto como filho e perdoar, às vezes ele não conseguiu ainda. Então, por isso vem essas verdadeiras monstruosidades. Não era necessário que tal ocorresse, mas como somos espíritos imperfeitos, guardamos mágoa, rancor, desejo de vingança, e lá no íntimo a gente não lembra, mas está lá registrado. Então, fica aquele incômodo, e aquele filho não confia naquele pai, naquela mãe, e com isso ele tem atitudes monstruosas. Infelizmente, nós observamos, constatamos isso, filhos que tiram a vida dos próprios pais por diversas situações. As feridas que aí se vos abrem, diz o benfeitor, passais a considerá-las simples arranhaduras. As feridas, simples arranhaduras. Nesse golpe de vista, lançado sobre o conjunto, os laços de família se vos apresentam sob seu aspecto real. Então, amigos, o benfeitor, ele não está, e nós temos que ter muito cuidado, ele não está justificando, como nós aprendemos lá no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, que já foi copiado lá do Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Não é isso. Então,
eu na vida passada eu sofri, eu agora eu vou dar o troco. Não. Mas, quando isso acontece, é porque o outro ainda não conseguiu perdoar. E nós, ao invés de criarmos novamente essa mágoa, essa revolta, para que eu fui ter esse filho ingrato? Esse filho não presta, eu preferia que ele tivesse morrido. Não, nós vamos fazer essa reflexão, compreendendo que nada é por acaso, que se ele assim se comporta porque algo aconteceu, e buscar envolvê-lo com vibrações de muito amor, de muito carinho, orar muito por ele. Quando ele estiver dormindo, se possível, se aproximar da cama, baixinho, orar, sussurrar no seu ouvido: me perdoe, eu te amo. Esqueça o que possa ter acontecido no passado. E, com certeza, isso só vai beneficiar esse relacionamento conflituoso. Prossegue Santo Agostinho. Já não vedes, a ligar-lhes os membros, apenas os frágeis laços da matéria. Vedes, sim, os laços duradouros do espírito, que se perpetuam e consolidam com depurarem-se, em vez de se quebrarem, por efeito da reencarnação. Há pessoas que dizem: mas se a reencarnação realmente existir, então esses laços espirituais, esses laços fraternos vão se quebrar. Não, ao contrário, porque todos nós somos filhos de Deus. Nós somos uma grande família universal. Nós estamos aprendendo a amar. Nós começamos a amar aqueles que estão mais próximos de nós. E, assim mesmo, com muitas dificuldades. Quantas vezes acontecem as separações porque não estamos conseguindo dar conta desse amor. Mas, à medida que nós desenvolvermos esse sentimento, nós vamos amar a todos. Então, os laços não vão se quebrar através da reencarnação, porque nós somos espíritos. O corpo é que perece, mas o espírito é eterno. Formam famílias, os espíritos, que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Lógico, nós aqui encarnados, nós buscamos aqueles que nós nos temos mais afinidades. A mesma coisa acontece no mundo dos espíritos, na verdadeira vida, que é o mundo espiritual. Lá no mundo dos espíritos, ao desencarnarmos, nós vamos nos reencontrando com aqueles seres que nós temos mais afinidades. Quando nós lemos as obras do espírito André Luiz, através de Chico Xavier e outros espíritos também, relatando esse retorno ao mundo espiritual, nós observamos isso. Aqueles que vão buscar os que já os antecederam para se reencontrarem, ficarem juntos, mas aqueles que tinham os laços consanguíneos, mas ainda não tinham os laços espirituais, eles vão buscar aqueles outros com os quais eles se identificam mais. E é isso que o benfeitor coloca: formam famílias, os espíritos, que é a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. E nós lembramos, mais uma vez, aquela passagem do Evangelho, quando Jesus está reunido ali com seus amigos, rodeado pela multidão, e vão os irmãos e a mãe atrás dele, tentando levá-lo para casa, achando que ele estivesse louco. Eles ainda não tinham aquela mesma identidade do progresso moral que Jesus possuía. E ele aproveita aquele momento para dizer o quê? Olha pela multidão e diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A minha mãe e meus irmãos
são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. A minha mãe, meus irmãos, são todos aqueles que estão na mesma sintonia que eu me encontro. É mais ou menos isso. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se gruparem, como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Sabemos que no atual nível evolutivo, moral e espiritual que nos encontramos no nosso orbe planeta Terra, porque existem talvez trilhões de planetas, então, no nosso planeta Terra, que ainda se encontra nesse nível de um planeta de provas e expiações, existem mais famílias desunidas do que famílias unidas e homogêneas. Não é fácil encontrarmos aquelas famílias que há aquele amor fraterno, aquele encontro de almas. Mas o benfeitor coloca que esses mesmos espíritos, quando reencarnam, eles vão buscar aqueles com os quais eles se afinizam. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Dependendo do compromisso, porque cada caso é um caso, nós não sabemos a programação divina, o que foi programado antes da nossa reencarnação. Às vezes, um ou outro até tem condições de ter essas revelações, mas é muito difícil. 99,9% de nós não sabemos. Então, às vezes, o espírito se prepara para uma nova reencarnação, mas ele, dependendo do motivo que seja, ele não vai para aquela família que ele tem afinidade. Ele vai para uma outra, com o objetivo, muitas das vezes, de despertar aquela família para uma maneira diferente de ser. Então, não foi para aquela família que ele tem afinidade, mas de futuro eles vão se reencontrar novamente. O que o benfeitor deixa aqui bem claro. Mas como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus, ele explicando por que isso acontece, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Nós, às vezes, observamos uma criança no meio de uma família completamente diferente dos pais, dos demais irmãos, é aquele espírito que se colocou à disposição para auxiliar aquela família. Ele vem com o propósito de auxiliar, vem com uma missão determinada. Eu vou reencarnar naquela família para buscar trazê-los para que eles possam crescer espiritualmente. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Aqui o benfeitor está dizendo o seguinte: pode, por exemplo, um grupo de espíritos já afinizados, mais equilibrados moralmente, espiritualmente, aceitarem um espírito menos adiantado. Então, são duas situações. Uma, aquele espírito mais evoluído se coloca naquele meio menos evoluído. E aquele espírito menos evoluído se coloca no meio de outros espíritos mais evoluídos para poder, com isso, ter bons conselhos, bons exemplos. Aí já vai ser aquele
que vai se destacar no meio dos demais, mas não de uma forma positiva. Ele vai se destacar por ser ainda um espírito rebelde, às vezes violento, agressivo, mas ele está ali no meio dos demais para receber todo aquele apoio, todo aquele carinho, todo aquele amor nesse propósito de evoluir. E o benfeitor vai encerrando. Agora sim, a mensagem é uma mensagem muito longa, mas nós vamos concluir, nesse dia 2 de janeiro de 2024, a mensagem de Santo Agostinho, dada em Paris em 1862, falando sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Vejam, nós vamos refletir o último parágrafo, mas vejam, o benfeitor, ele trouxe um texto bem longo para que a gente pudesse compreender, porque nós precisamos, muitas das vezes, fazermos essa reflexão mais profunda. Ele poderia ter dito isso, às vezes, em 5 palavras, mas ele foi analisando passo a passo, para que, a partir dessa análise, aquele que, porventura, esteja passando por uma situação dessa ingratidão, ele possa ter aquele alimento para a sua alma, compreender. Porque se ele falasse aquilo de uma forma muito superficial, às vezes a pessoa não ia ter essa noção. Então, amigo, o que ele recomenda agora na sua última reflexão? Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Porque o propósito é esse. Nós todos somos espíritos fadados à perfeição. À medida que nós estamos mais adiantados, nós vamos puxando os demais, e o outro vai puxando, e nós vamos evoluindo, porque Deus nos criou para a perfeição. Esse é o nosso objetivo, sermos espíritos puros, como os espíritos crísticos. Então, queridos amigos, faltam exatamente 3 minutos para iniciarmos a nossa reunião de vibração e irradiação. Lembrando a vocês que nós agora vamos fazer a nossa reunião de vibração e irradiação. Boa noite, Arnaldo, boa noite, Eudócia, boa noite, Sueli, boa noite, Vera Lúcia. Coloque aí quem está pedindo, a Vera Lúcia pedindo, coloque a sua garrafa de água, participe de 8h30 às 9h30 da noite, você pode deitar, pode dormir se der sono, não tem problema, e depois você vá tomando essa água aos pouquinhos. Quando colocar aquele pouquinho de água, deixe na boca, vai fazendo aquela prece, pedindo que aquela água seja a medicação que você precisa para a sua plena recuperação. Então, amigos, agora falta apenas 1 minuto. Domingo nós temos o nosso Evangelho no Lar, nosso primeiro Evangelho no Lar do ano de 2024. Anotem o número do nosso WhatsApp, quem desejar alguma mensagem, encaminhar algum nome, e entrem lá no nosso canal do YouTube. Não deixem de entrar, de se inscrever, de compartilhar, de fazer comentários. Vamos semear a luz. O DDD é o 19 e o celular 99-456-4473. 19-99-456-4473. A doce paz de Jesus no lar, no coração de cada um de vocês, me despedindo aqui dos amigos que estão no Facebook. Beijo no coração de todos vocês.